como fechar ali, Juninho. Acho que já entrou. Quero ver aqui se... Já entrou, gente. Só que eu acho que aqui no meu Facebook ele não tá, não. Tá sim. Ela já tá rodando aí. Tem que ver qual é o seu Facebook. Esperar as primeiras pessoas entrarem online, demora um pouquinho. Qual é o Face que você colocou? Fabi Antunes, nós já estamos ao vivo já tem 5 pessoas online. Já estamos ao vivo já. 10 pessoas agora com a gente. Boa noite, meninas. Eu tô aqui com as minhas 3 amigas aqui que estudaram muito tempo sobre a violência doméstica, né? Eu gostaria de estar apresentando cada uma delas, Janaína Cavalcante, Tatiana Oliveira, Brenda Nascimento. Vou deixar cada uma delas se apresentarem agora. Boa noite. Pode falar, Tati. Pode falar, Tati. Estou me conectando ainda. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, Fabi, por essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão importante que é a violência doméstica e familiar, né? Eu sou a Tatiana. Oi. Pode falar. Tá? Nós somos estudantes de psicologia, somos formandas, estamos já terminando nos últimos períodos, e há um ano a gente está na estrada fazendo essa palestra sobre violência doméstica e familiar, e muito bom, muito obrigada, Fabi, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Jana, pode se apresentar, Jana, Brenda. Brenda está conectada? Eu acho que Brenda, acho que a Brenda... Ela tá ao vivo, ela tá... Deve ter sido a internet. Gente, eu sou a Janaína. A gente já está fazendo esse trabalho já tem bastante tempo, né? A gente faz bastante palestra, a gente conversa sobre muitos assuntos, a gente faz rodas de conversa. Ixi, eu acho que caiu tudo agora. A Fabi, eu acho que ela caiu. E a gente faz essa roda de conversa, a gente está aqui para poder esclarecer, para a gente bater esse papo legal, para poder a gente conhecer o que acontece nesse tipo de relacionamento, né, nesse tipo de violência. Eu espero que vocês gostem, que vocês participem. E é isso. Ih, a conexão tá ruim, gente. Eu acho que é a internet. Então é isso. Vamos Gente, tá. Acho que tá com erro. Vamos pedir um pouco de paciência. Gente, a gente pede um pouquinho de paciência. A internet é assim mesmo, né? A gente cai, volta e a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Já tem bastante gente aqui falando. Boa noite. Cadê? Estou aqui. Tá, eu acho que a Fabi caiu. Eu acho que foi a internet. Então, você quer esperar um pouquinho? Esperar um pouquinho. Esperar uns 2 minutinhos, vamos esperar? Vocês já podem colocar, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema, vocês já podem iniciar aí nos comentários, colocando as perguntas, as dúvidas, e com certeza nós vamos responder. Estou aqui. Voltou uma. Cadê a outra? Só um pouquinho, tá, gente? Iniciar aí nos comentários, colocando
Brenda? Gente, tá me ouvindo, Jana? Tô ouvindo. Tá, então, gente, eu vou dar uma introduçãozinha aqui um pouquinho enquanto a Fabi não entra. Há pelo menos 2.500 anos, mais ou menos, alicerçou-se essa construção, né, essa ideologia da superioridade do homem em detrimento da mulher. E, consequentemente, a subordinação dessa mulher, né? Há muito tempo que isso não é de hoje, é desde sempre, toda essa inferiorização biológica, né, a respeito da mulher, de todas essas regras impostas, esse silêncio da mulher em face a todas essas violências, né, cometidas institucionalmente, a partir de uma cultura machista, patriarcal, bem clichê, a gente fala muito sobre isso, é bastante clichê, mas faz-se necessário que a gente fale sempre e que a gente toque sempre na ferida, porque esse grito, a mulher é muito objetificada, né? Como alguém predestinado mesmo a essa subserviência do homem, né? Como servir, obedecer e silenciar. Essas vozes foram silenciadas, porém nossos corpos acabam revelando essas doenças psicossomáticas, né? As tais famosas doenças que nos aparecem de cunho das desordens emocionais ou psiquiátricas, assim, são todas aquelas doenças que nos aparecem, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, entre outras, né? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a Lei Maria da Penha, a Lei de 11.340. Essa lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. O artigo 5º dessa lei, ele dispõe que configura a violência todo ato ou ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão física, sofrimento moral, patrimonial, psicológica e sexual, né? Os casos de feminicídio, como vocês têm acompanhado, eles aumentaram 22% em face a essa pandemia. E a gente hoje vai trazer um pouco sobre todas essas questões, tirar as dúvidas de muitas mulheres. Muitas mulheres acham que violência contra a mulher é apenas física. Não é apenas física. Existem pelo menos cinco tipos de violência contra a mulher. E no decorrer dessa live a gente vai tirar essa dúvida. E a partir de hoje, nós convidamos vocês, a partir de agora nós convidamos a vocês a fazer essa viagem junto com a gente. Eu vou passar agora para a Janaína, que vai falar um pouquinho. Deixa a Brenda se apresentar, porque caiu, Brenda. Foi. Se apresenta, Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Brenda, faço parte aí do Passos da Violência, junto com a Janaína e a Tatiana. Também sou estudante de psicologia e vou falar um pouquinho sobre o que já vi. Nossa, a internet hoje está ótima. Oi. Acho que a Brenda caiu. Brenda? Então, assim, vamos continuando, Tati, enquanto elas... Vamos. Voltou, Brenda? A Brenda não voltou. Brenda? Gente, está ótima a internet. Voltamos. A gente vai e volta, não tem problema. A Brenda congelou de novo. Então, a gente fala... Voltou, Brenda? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui um pouco, que o pessoal pergunta muito, a gente fala muito
nas nossas reuniões e tudo, a gente fala muito do feminicídio, e o que acontece? As pessoas perguntam muito assim, mas o que é feminicídio, né? O que se dá, o que é o feminicídio? O feminicídio é o fato de a mulher ser morta simplesmente por ela ser mulher, ser do gênero feminino, né? Ela ter... E a mulher hoje, ela morre por causa disso. A mulher, ela morre porque ela deixa de fazer uma comida, a mulher, ela morre porque ela nega, ela não está com vontade de fazer sexo com o marido, a mulher, ela morre porque ela não quer ter um relacionamento com outra pessoa, às vezes nem tem, a pessoa cisma que tem que namorar com ela e ela não quer esse tipo de relacionamento, então ela morre por causa disso. Nós, mulheres, morremos simplesmente pelo fato de nós sermos mulheres. E isso a gente tem que falar. Então, isso é enquadrado no feminicídio, né? E as pessoas sempre falam assim, mas se tem homicídio, é diferente, gente, feminicídio e homicídio. Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, qual é a diferença básica? Se você está na rua e a mulher, no meio de um assalto, ela leva um tiro e morre, ela vai ser homicídio. Mas se no meio dessa investigação se descobre que a pessoa que atirou nela é um ex-companheiro, é uma pessoa que, sei lá, botou na cabeça que ela tem que ser dele de alguma maneira, não é homicídio, é feminicídio. Então, esse feminicídio, ele está enquadrado a violência contra a mulher por razões e condições só do sexo feminino, a violência doméstica e familiar, ele também é enquadrado aí, o menosprezo e a discriminação só pela condição da mulher ser mulher. Durante a gravidez, também, ele é enquadrado no feminicídio. Com crianças menores de 14 anos é considerado feminicídio. Pessoas, mulheres com algum tipo de deficiência mental ou deficiência física que não, de alguma maneira não pode se defender, é considerado feminicídio. E na presença, como a gente vê muitos casos, na presença dos descendentes dessa mulher, né, dos filhos dessa mulher, dos parentes dessa mulher, é considerado feminicídio também, né? Então é importante a gente lembrar e fazer essa diferenciação que é importante para poder a gente saber, não é verdade? Quer colocar mais alguma coisa? Então, oi? É que às vezes para a internet, eu não sei se vocês estão ouvindo. Estamos ouvindo direitinho. Então tá. Então, e eu acho importante a gente colocar essa questão do feminicídio, o que é o feminicídio, né? Porque a gente escuta e fala, mas tem homicídio, é tudo a mesma... Não é a mesma coisa. A mulher hoje, ela morre simples fato de ser mulher, né? Ela morre porque ela não fez as obrigações de casa, ela morre porque simplesmente o marido, eu acho que eu vi uma reportagem que saiu já tem um tempinho, o marido agrediu a mulher, quase que ela foi morta, ela conseguiu, ficou em coma e tudo, porque ela foi na rua para comprar um ralador de coco, e ela voltou a ser um ralador de coco. Então ele agrediu essa mulher, porque simplesmente ela esqueceu o ralador de coco e ele queria comer coco ralado. Você entendeu a diferença do feminicídio para o homicídio? Então, isso tem que ser falado, isso tem que ser bem explicado para poder a gente entender o que é. Né? A gente não tem nenhum privilégio, não é porque você tem homicídio, feminicídio, que isso é um privilégio da mulher. A gente queria que não tivesse esse tipo de coisa, que a gente não morresse simplesmente porque nós somos mulheres. A gente não tem, isso não é um privilégio, né? Isso é uma característica das coisas que acontecem. Seguindo a nossa live, vou chamar a Brenda para ela falar um pouquinho que a gente tem que diferenciar esse tipo de abuso que acontece.
Porque a gente só conhece o abuso físico, né? Então, quando acontece o abuso físico, aí você diz, tem um problema, olha lá, tá tendo violência doméstica. Mas ele desconhece os outros tipos de abuso. Eu vou chamar a Brenda para ela conversar um pouquinho, para ela explicar um pouquinho quais são esses abusos e como é que eles acontecem. Fala, Brenda. Então, como a Janaína falou, né, os tipos de violência doméstica, eles são 5 tipos, são 5 categorias. Normalmente, a gente está mais acostumado com a violência física, que é a violência que é mais fácil de ter essa percepção de que a pessoa está passando por uma violência, porque ela vai apresentar hematomas, ela vai apresentar feridas, e ela vai tentar contornar isso aí, dizendo que caiu, que se machucou, mas já dá para ter uma observação mais perfeita da situação que está acontecendo. Os outros tipos de violência doméstica são um pouco mais sucintos, eles acontecem mais dentro do ambiente do casal mesmo. Esses 5 tipos, como eu já falei, tem a violência física, que é a mais fácil de ser identificada, tem a violência a psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. E aí eu vou explicar um pouco o que cada violência significa, como que a gente pode estar percebendo elas aí. A violência psicológica, ela normalmente acontece com chantagens, com muitas chantagens emocionais. A gente encontra muitos casos de mulheres que não podem usar um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de maquiagem, não podem se sentir seguras com a própria imagem, ou mesmo quando elas vão na rua, elas têm que voltar muito rápido, porque elas têm esse medo. Você vê que elas são pessoas atuadas, pessoas que estão sempre ali com o WhatsApp ligado para mostrar o que elas estão fazendo para o parceiro delas o tempo inteiro. Isso não é à toa, não é uma questão de paranoia da mulher, mas sim o fato dela sofrer uma violência psicológica, da qual o homem faz aquela manipulação para que ela seja como um objeto para ele, seja pertencente a ele, um sentimento de posse. Então, para você ir ali, você precisa me avisar. Se você falou que está num café com as suas amigas, você vai ligar o seu WhatsApp no vídeo chamada e você vai me mostrar que você realmente está fazendo isso. Então, tem essa tensão, tem essa chantagem, e o psicológico dessa mulher vai ficando muito, muito fraco, ele vai ficando muito abalado, porque ela começa a sentir medo de qualquer coisa, ela começa a sentir medo de botar o pé para fora sem estar avisando, sem estar pedindo a permissão. E essa chantagem emocional, essa manipulação, tira essa mulher do convívio dos amigos, do convívio da família, isola essa mulher, e ela chega num ponto que ela não tem onde correr, não tem pessoas para desabafar, não tem um apoio, não tem um suporte, porque ela foi isolada dessas pessoas por conta dessas chantagens. E normalmente essas chantagens vão aumentando até tornarem violência física, né, até chegar ao ato da agressão, que pode levar ao feminicídio. O outro tipo de violência é a violência moral, e ela também vem aí um pouco junto com a da psicológica, o parceiro vai estar ali desmoralizando, caluniando, difamando, botando ela para baixo, humilhando. Quem não conheceu uma mulher do parceiro, botava ela para baixo, falava: você não serve para nada, você é inútil, e ela acabava caindo nessa situação e sentindo realmente aquilo que ele falava, e é uma humilhação muito grande, da qual ela fica ali a todo momento, não é só dentro de casa, essa humilhação ela vem também em público, vem em uma reunião de família, ele vai desmoralizar, porque você não sabe nem limpar uma casa, você não sabe nem lavar uma louça direito, você é inútil, e ela vai acontecer ali no ciclo de amizade, fazendo com que essa mulher se sinta completamente humilhada. E nós temos também a violência sexual. Acho que já foi até falado um pouquinho sobre ela, né? Quando o parceiro ele obriga a sua mulher a fazer posições sexuais ou mesmo fazer sexo em momentos que ela não está se sentindo confortável, então ela não quer, em que ela não, por algum motivo ela não está no momento de fazer, eles obrigam elas a fazerem esse ato sexual. Então isso também
E acho que a Brenda caiu. Caiu? Eu acho que sim. Então, Gente, Jana, eu queria dar um adendo aqui, falando um pouquinho sobre a lei. Essa lei é muito abrangente e... A Brenda está falando? Não, ela não entrou ainda. Ah, tá. Então, essa lei ela é muito abrangente. É importante que se diga que essa lei não é apenas só no caso da mulher, mas essa lei também, ela traz para dentro também, para proteção, também a questão homoafetiva, né, que são dos casais dos homossexuais, que também sofrem violência por parte de seus parceiros. Ela também tem a questão familiar. Você pode ter uma mãe abusadora, uma mãe narcisista, ou um pai violento, ou um irmão, um vizinho. Essa lei ela é muito abrangente. E é importante também que se fale que todas essas medidas protetivas, né, que na verdade, quando a mulher ela vai lá e denuncia esse homem, esse agressor, é tomado umas medidas protetivas, mas também existem as medidas protetivas de urgência, que mais para frente a gente vai falar sobre as casas-abrigo, né? As casas-abrigo sigilosas e as casas-abrigos também que não são sigilosas. E também essas denúncias podem ser feitas no CREAS, também, né? Também você pode fazer essa denúncia lá, além da delegacia da mulher, você pode estar fazendo no Ministério Público. Então tem N locais onde você pode estar fazendo uma denúncia. É complicado, a gente sabe que é complicado essa aplicabilidade da lei, esses servidores que não estão preparados muitas das vezes para na hora de aplicar essa lei, que é uma lei eficaz, é uma lei que está em vigor, essa lei que de tão importância para a gente, né, que a partir da dor de uma mulher que há 19 anos lutou bravamente, e como essa lei é importante. É uma lei completa, na verdade, mas que ainda precisa de alguns ajustes, principalmente nessa aplicabilidade. Fabi, você quer falar alguma coisa? Tem algumas perguntas aqui das pessoas. A Júlia está perguntando aqui se essa lei abrange também crianças. Se abrange menor? Não, a que abrange menor é aquela 12015, que ela vem discriminando esse abuso infantil, o abuso, o que a gente chama estupro de vulnerável, estupro presumido, entendeu? E é 12015 de 2009. Essa lei, ela abrange essa criança, essa mulher que sofreu essa violência. Até porque a lei, né? A Lei Maria da Penha fala, Tati, ela vai ver o contexto mais geral da mulher que está sofrendo da violência ali dentro da casa. Não é Exatamente. Isso? Também tem um outro comentário aqui que eu vou deixar para vocês, do Machado, que ele fala que deveria haver uma conscientização da sociedade, mas como no Brasil ainda não se dá a importância que deveria, só resta o endurecimento das leis. A Lei Maria da Penha, ele acha que é muito branda. Eu não acho que a Lei Maria da Penha é branda, não. Eu acho que o nosso sistema de lidar com a vítima é muito ruim. Nós não estamos preparados, às vezes, o profissional ele não está preparado para dar apoio àquela vítima, entendeu? Não é porque demora-se muito tempo que a lei é branda, não é verdade isso. Nós temos mecanismos, a gente vai falar mais para frente, a Tati vai falar, que eles são bem complexos. Só que você, quando lidar com a vítima, ele é muito difícil, porque eu acho que eu mandei acho que foi ontem ou hoje, eu mandei uma questão justamente falando disso, como profissional da delegacia, ele não está preparado para atender essa mulher que chega lá, entendeu? Ele não é, acho que foi isso hoje, não foi que eu mandei para vocês?
acho que, assim, no meu ver, eu acho que deveriam, às vezes, ela não é tão eficaz, porque muitas das vezes nós mulheres não procuramos a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, né, que é especializada. Porque eu também fui vítima da violência doméstica, e enquanto eu procurei uma delegacia que não era especializada, ficou tudo muito parado. Aí eu conheci a Débora Linhares, que é uma justiceira, que eu fui encaminhada à Delegacia da Mulher, onde as coisas tomaram um rumo totalmente diferente. A lei funciona assim, Fabi. A lei, ela funciona assim, a lei é maravilhosa. A problemática toda é quem interpreta essa lei. O servidor, como ele interpreta essa lei? Como que ele entendeu essas questões da mulher? Né? A partir de que ambiente ele foi criado, e a partir de... como que se deu essa interpretação em relação à mulher, né? De mundo, de cultura. Então, isso é muito complicado, mas a lei é eficaz, a lei é perfeita, mas o que falta realmente são profissionais preparados para receber essa mulher, né, que foi violentada, que está sofrendo essa agressão por parte do seu abusador, do seu agressor. Mas a lei é muito boa, ela é muito eficaz. Quer falar, Jana? Assim, e muitas das vezes, nós mesmos temos que prestar atenção, porque no meu caso, o meu ex-marido era um tipo de psicopatia, não demonstrava sentimento nenhum. E quando eu abri os olhos para ver as coisas que ele estava desenhando, era só agressões contra as mulheres. E muitas das vezes eu tinha os meus méritos, os cursos que eu fazia, carteira de motorista que eu tirei, os meus cursos, as minhas coisas. Ele sempre queria sobressair. Não, o mérito é meu. E uma das primeiras coisas que ele fez quando nós nos casamos, foi uma das coisas que as mulheres não devem aceitar hoje em dia, entendeu? Ele, para de trabalhar, ele vai agindo no psicológico. E tudo Exatamente. não importa o grau de estudo que você tenha, não importa o grau financeiro, isso tudo depende muito do grau psicológico, onde você está preso numa masmorra, nas grades dessa pessoa, porque ela vai tomando todos os seus méritos, tudo que você conquista passa a ser dela, então ela vai te dominando aos poucos. Até que em um certo momento da vida você acorda. Peraí, tem alguma coisa errada. Essa é uma realidade. Graças a Deus. É uma teia, né? Babi, é uma teia que vai fazendo, é uma coisa invisível. Por quê? Porque o psicológico, ele é mais difícil de se notar. Ele se esconde entre o cuidado. Ele está cuidando de mim. Eu não preciso fazer isso. Olha só como é que ele está fazendo. Ele está com ciúme, mas porque ele me ama. Exatamente. Vai lá, bebe, agride, aí depois, não, me perdoa, eu não vou fazer mais, e acaba virando um ciclo que vai voltar a fazer. As mulheres têm que se libertar porque vai voltar a fazer, até que se transforma em uma estatística. Graças a Deus eu pude ter a consciência de sair fora antes que eu virasse uma estatística, mas é uma grande realidade. As mulheres ficam presas num grau psicológico tão grande e acabam se tornando uma estatística na realidade. E o que aconteceu comigo criou um nível tão alto que, virou reportagem na Record, na Globo, que pegaram o caso pelo fato dele ter me desenhado morta, de ter várias revistas onde ele desenhava várias mulheres mortas, onde eu nunca peguei nenhuma das revistas para ler, eu deixava passar. Ele se trancava aqui no escritório, ficava por aqui, eu não trancava o escritório. É uma coisa que nós devemos observar também, onde o nosso marido está se trancando, o que está acontecendo, por que ele está tão em silêncio, porque eu nunca me atentei a isso, o que ele realmente estava fazendo aqui. Então, quando eu peguei várias coisas para poder ver e ler, realmente as histórias, no finalzinho, no prefácio, foi o que mais me assustou no final das revistas dele, ele falava assim, eu gostaria de agradecer a todos para que nós possamos degustar esse sabor delicioso do sangue dessas pessoas que rolam. Eu fiquei realmente muito assustada com tudo que eu li no final, porque eu não me interessava em nada. Para mim era normal, até que um dia eu resolvi ler e ver tudo. Eu vi, cara, isso não é normal. Ou eu saio agora, eu vou virar uma estatística. Isso é uma grande verdade. Isso acabou repercutindo, vai sair nos jornais, está para sair. Porque, foi de uma forma psicológica, que ele foi me induzindo, e eu comecei a notar um grau de falta de sentimentos, até mesmo de uma certa psicopatia. Hoje, eu olhando para o lado de fora da situação, que eu não estou mais dentro, eu vejo que ele não tinha sentimentos de ciúme,
Porque muitas das vezes o cara é ciumento, ele já não. É posse, ele me né? pedia muitas das vezes ele me pedia poder me vestir de personagens, de coisas que eu não aceitava. E também uma violência também que acontecia dentro de casa, era violência também que era a partir de violência religiosa, que ele não aceitava a nossa religião, pelo fato de a gente ser cristão, não aceitava, ele se tornou violento também. Isso tudo aumentou muito durante, assim, que teve a pandemia, parece que a gente ficou trancado aqui dentro, e aumentou muito esse grau de posse, de violência psicológica, de tudo. É porque essas violências, né, é muito simbólica e fica no âmbito, e é bem subjetivo. Essa inferiorização das mulheres é veiculada justamente por esses discursos religiosos, né, também, porque é uma forma de violência muito simbólica, que muitas das vezes ela é implementada através dessas representações sociais mesmo. Um exemplo que está muito configurado é essa questão da família patriarcal, com relações heterossexuais, com essas chefias masculinas, com a submissão dos filhos, das filhas. Então, essas violências, elas são realmente muito veladas, né? E chamam isso de liberdade feminina, trazem essa questão do lar como sendo a primeira instituição criada por Deus, e que a mulher, a partir de algo simbólico, né, que é esse lar, e que esse homem é a cabeça da casa, é este homem que responde por essa família. Então, esses mitos, né, que é muito simbólico isso tudo, acaba fazendo com que essa mulher não enxergue essas violências, né, que começam muitas das vezes ela não começa na física, mas ela primeiro começa na psicológica, em muitos casos, para depois ir numa crescente. E como essa cultura já está implantada no cerne, no psicológico desta mulher, que a família é a primeira instituição, que ela deve ser submissa e que ela precisa que esse lar, que a mulher saiba edifica essa casa e a tola destrói, isso faz com que ela se sinta culpada, ela é culpabilizada, né? Porque o marido está estressado, a culpa é minha, e ele acaba culpando essa mulher, e aí ela vai pedir socorro através da espiritualidade, né? Da religião, na verdade, e aí esse ciclo de violência ele vai aumentando, e muitas das vezes pode chegar ao fim não esperado, né, que seria um feminicídio. Então, é por isso que a gente precisa muito estar falando sobre todas essas questões dessas violências veladas, né, simbólicas, que, na verdade, são violências muito cruéis, que causam muitos danos a essa família, muitos danos a essa mulher, e que é necessário que saibamos identificar essas violências. Isso é muito importante. Assim, inclusive um vídeo que teve esses dias. De uma forma bem sucinta, né? Fala, Brenda. Que eu não escutei você. É importante lembrar que essas violências, elas vêm, como a Tati falou, de uma forma bem sucinta, né? Vem como desculpa de eu te amo, por isso que eu tô fazendo isso. Verdade. Eu me importo com você. Ninguém vai fazer isso com você na vida. Ninguém se importa com você como eu me importo. Então, sempre vem com discursos já muito prontos, muito feitos, né? Para a vítima acreditar que ela está passando por aquilo ali porque ele ama ela e acreditar que nenhuma outra pessoa no mundo vai fazer o que ele está fazendo, né? Nenhuma outra pessoa se importa. Ela não vai ter chance de ter um casamento, de ter um relacionamento de novo, porque só aquele cara gostou dela e ele faz toda essa manipulação. Então, vem de uma forma bem sucinta mesmo. Por isso que é tão importante, né, a gente saber todas essas formas para a gente poder ajudar também. Quando a gente escuta, né? Quantas vezes a gente não escuta uma pessoa falando e a gente vê que por trás daquele discurso todo está acontecendo violência, né? Exatamente. Quem é que vai responder? Tati, responde. Brenda, responde essa pergunta. Essa lei da Maria da Penha. Ela serve para homossexuais, casais homossexuais, serve para homens também. Todas as questões de violência doméstica,
se enquadram na lei. É familiar. Entrando outra pergunta também. As mulheres... Oi, em qual Fabi. momento as mulheres... Está entrando outra pergunta aí. Em qual momento as mulheres devem se ligar que estão vivendo com um possível agressor? Olha, isso é muito difícil. Por quê? Porque o agressor, o relacionamento não começa com tapa. O relacionamento, né, ele é idealizado tanto pela vítima, pela mulher, quanto pelo homem. Então, ela idealiza esse agressor, ele acha maravilha. Então, tudo que ele faz, ela vai colocar dentro do que é aceitável. O ciúme excessivo é aceitável, porque ele está apaixonado por ela. Quando ele proíbe ela de alguma coisa ou para algum lugar, é porque ele está tendo um cuidado, entendeu? Então, enquanto ela não conseguir discernir esse ciúme excessivo, esse cuidado excessivo, ela vai ficar... É difícil de ela entender que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Ela só vai conseguir compreender que ela está vivendo esse relacionamento abusivo quando ela se der conta que ela começa... Quando ela vai perceber que ela está sozinha, ela está longe da família, ela está longe dos amigos, ela começa a se sentir infeliz, e às vezes até esse momento ela consegue dar uma desculpa para ela continuar vivendo dentro desse relacionamento, entendeu? Então, assim, é muito difícil. A gente não pode chegar para uma pessoa que tá vivendo esse tipo de violência sem ela estar preparada para poder ela sair daquela violência. Primeiro ela tem que entender que ela está vivendo dentro de uma violência para você conseguir ajudar, porque você tem mulheres que ela vive dentro de uma violência, mas para ela não consegue se ver fora daquilo ali. Entendeu? Ela precisa viver dentro daquela violência, porque para ela é tão inimaginável uma vida fora daquele relacionamento que ela vive, ela não sabe viver fora daquilo ali. Então, assim, é muito delicado você chegar para uma mulher e falar, e às vezes ela pode até dizer para você, você está querendo meu marido, e ele pode dizer isso, ela está falando isso porque ela deu em cima de mim, e aí ela está falando esse tipo de coisa, porque eu tenho um cuidado com você muito grande. Então, assim, é muito difícil, é muito delicado, né, você conversar com uma pessoa que ela tem, assim, o que eu falo muito é que você tem que ter uma escuta para essa mulher, para que ela consiga se escutar, né? Ela consiga falar e ela consiga perceber naquela fala dela o momento que ela está passando. E você poder estender a mão para ela, não é verdade? Jana, eu acho nessa segunda fase que... Tem alguém falando? Eu acho que era a Brenda. Brenda, você? Eu estava falando. Fala. Fala, sim. então. Oi, estou falando. Eu acho que uma das formas também de estar identificando aí, é muito difícil quem está num relacionamento abusivo entender, mas eu acho que o primeiro passo também para você parar e refletir como anda o seu relacionamento é pensar o equilíbrio. Essa pessoa está me afastando demais dos meus amigos? Os motivos que ele me dá para estar me afastando da minha família, para estar me afastando dos meus amigos, é um motivo realmente válido? Isso que é colocar os pesos nas medidas para tentar compreender se a atitude do parceiro está sendo uma atitude de preocupação de fato ou se está sendo uma atitude desconfiável, né? Uma atitude que pode estar se tornando uma atitude de posse. Alguém tinha falado que a agressão verbal é muito séria. A agressão verbal é uma violência moral, né? Faz parte da violência moral. A partir do momento que você verbaliza e xinga a pessoa e humilha, você está no âmbito da violência verbal. E a questão essa questão da violência na segunda, porque a primeira fase que a Jana vai falar um pouco é na fase da tensão, e depois ele passa para a segunda fase, que é onde ele materializa, né, de fato toda aquela tensão. Essa frustração, essa toda coisa que ele faz. A gente fala que isso é o ciclo da violência, que é a fase da tensão, que, como a gente falou, ele nunca vai começar... né? Quando ele começa a materializar, é onde ela vai identificar essa
agressão que já tinha início lá na primeira fase, que é a fase da tensão. Só dando um adendo no que a Brenda falou, da menina que perguntou que essa questão da violência moral leva à depressão, sim, leva à depressão e também pode levar ao suicídio, nessa segunda fase, inclusive. Pode falar, Jana. Pode falar, Fabi. Deixando aqui também o comentário da Débora Linhares, falando sobre a DEAN de Caxias, que tem profissionais super preparados e que amparam essas vítimas. Realmente, a DEAN de Duque de Caxias está de parabéns, a doutora Fernanda, e os profissionais lá realmente são excelentes. E a Débora Linhares é uma das justiceiras que ajudam as mulheres, que amparam, e tem feito também um trabalho excepcional junto com a Delegacia da Mulher. Ela está de parabéns, a pessoa que eu conheci, que eu admiro muito. Parabéns, Débora. A filha dela foi vítima de uma quadrilha inteira, né? E ela conseguiu desarticular uma quadrilha inteira de... Esqueci o nome agora de... Como é que fala, gente? De... Ai, gente, era uma quadrilha de policiais que... Como é que se fala? Abusadores, não? Não, era uma quadrilha, que tinham policiais envolvidos em tudo, e onde a filha dela foi vítima de várias agressões, foi sequestrada, passou por várias coisas e quase faleceu. Então a Débora, ela lutou, ela desarticulou uma quadrilha inteira, se não me engano foram 12 pessoas presas, somente com o trabalho dela, foi atrás de um por um e conseguiu desarticular uma quadrilha inteira. Gente. Ela é uma super guerreira, a Débora. E é difícil, Parabéns, né? Débora. E ela luta por várias mulheres aqui em Caxias também. Ela tem um trabalho, assim, de ajudadora mesmo, voluntária das justiceiras, né? Tem feito um trabalho ótimo, maravilhoso também. Tá super de parabéns. Tem ajudado várias mulheres. Tem sido super excepcional. A Débora é nota 10. Gente, tem uma pergunta aqui que está me chamando a atenção, Jana, Brenda. É do Wanderson Soares da Silva. Ele diz o seguinte: como deve ser o apoio do Estado em relação à mulher? Como deve ser depois de uma denúncia? Ela continua à mercê dessa sociedade machista? Vocês querem responder, meninas? Pode responder, Tati. É bom que você até leva aquele assunto que você já ia gostar mesmo de falar, pode responder. Wanderson, à mercê dessa sociedade machista, infelizmente, as mulheres vai demorar um pouco mais de tempo, não sei quanto tempo, para que essa cultura seja erradicada, né? Essa cultura que já vem desde sempre, desde que o mundo é mundo, onde essa mulher ela é inferiorizada o tempo inteiro, e a partir de toda essa superciviência, né? Em face ao homem, já é uma coisa que realmente nós estamos aqui hoje, né, dando esse grito a partir de vários movimentos feministas, inclusive nós estamos aqui hoje porque antes de nós algumas mulheres deram esse brado, os brados feministas, né? Lembrando que o feminismo ele tem várias vertentes, né, para a gente não colocar tudo num nicho só, né, num bolo só. Mas essa mulher, o que acontece com essa mulher? Essa mulher vai fazer essa denúncia, o Estado ele vai entrar, ele vai encaminhar essa mulher para os órgãos competentes, né? Essa mulher vai passar pelo assistente social, ela vai passar pelo psicólogo. A escuta desse servidor, na hora que essa mulher estiver fazendo essa denúncia, é nessa hora que vai ser detectado o perigo iminente de morte. E como será esse procedimento a partir dessa escuta, tá? Então, pode ser que exista, né, de fato, um perigo iminente de morte, entra-se com medidas protetivas, pode ser que peça o afastamento desse homem, dos filhos, e tudo mais, e pode ser também, dependendo do nível, do grau, né, de urgência, de emergência, essa mulher também pode ser encaminhada para uma casa-abrigo sigilosa. Essas casas sigilosas, elas ficam em lugares onde não se sabem, né? Elas ficam escondidas, elas são autorizadas a levarem seus filhos. Essas casas elas estão espalhadas por aí.
elas comportam de 5 a 10 mulheres, juntamente com os seus filhos. E também existem as outras casas que não são sigilosas, que são chamadas as CEAM, né? São essas casas tipo albergues, que elas também fazem esse trabalho de acolher essas mulheres junto com seus filhos. Elas podem ficar até 90 dias nessa casa e elas são cuidadas, são reintegradas à sociedade, elas têm direito ao SUS, elas têm direito à informação, à orientação jurídica. O SUS faz esse atendimento psicológico, entre outros, em questão das mulheres. Essas crianças que são levadas junto com essas mães, elas têm também um apoio pedagógico, obviamente, porque elas são retiradas da sociedade, né, das suas escolas tradicionais, e dá-se o processo, dá-se início a esse processo para poder reintegrar essa mulher e dar proteção a essa mulher. É assim que funciona. Vamos falar que eu não sei se eu falo agora, Jana, da questão do 180. Vamos deixar um pouquinho mais para frente, né? Não, pode falar. Tem uma perguntinha aqui que eu gostaria que vocês respondessem. Tem uma pergunta. Mas por que fica tão difícil delas entenderem que elas podem sim sair desse relacionamento? Por que tantas desculpas, tipo, não tenho forças, não sei como fazer, sou sozinha, ninguém me ajuda? Quer responder, Brenda? A desculpa não é bem uma desculpa. Né? O fato é que uma mulher dentro de um relacionamento violento e abusivo, ele não começa da noite para o dia como um abuso. Ele começa, como a gente falou, tem ciclos, né, da violência, tem a fase de lua de mel, tem a fase que está tudo bem, e aí tem a fase que começa a ficar ruim e as promessas são feitas após a fase ruim. Então, essa mulher, ela cria uma dependência emocional, uma dependência emocional e psicológica, justamente porque ela está sendo manipulada, ela está sendo vítima de desmoralização, ela está sofrendo chantagens emocionais. Então, é aquilo, ele vai agredir ela e depois ele vai pedir desculpas, dizer que não vai fazer de novo, que ele fez aquilo porque ama, porque quer proteger, porque quer cuidar. E ele também coloca na cabeça dessa mulher que ninguém no mundo vai fazer isso por ela, que ela não pode viver sem ele. E ela passa a acreditar realmente nisso, justamente porque depois desse período ele volta para o período de lua de mel, que é o período que ele vai tratar ela super bem, que ele vai levar ela para jantar, que ele vai trazer presentes, que ele vai ser um companheiro carinhoso. E aí ela vai acreditar que houve uma mudança. Então ela vai acreditar que ele pode mudar. Ela vai se contentar com, digamos assim, uma migalha de reciprocidade emocional, porque ela acredita que aquilo dali é o que ela merece. Existem muitos fatores psicológicos por trás disso. Talvez a pessoa cresceu em um lar com violência doméstica e acredite que é dessa forma que deve se relacionar, acredite que é assim que funciona uma relação a dois, que é assim que se demonstra amor. Existem muitos motivos. Mas o principal é justamente a chantagem que ela está sofrendo, a manipulação. Né? É muita manipulação que acontece dentro de um relacionamento abusivo. E essa manipulação faz com que ela realmente acredite que ela não pode fazer. Faz com que ela acredite que terceiros não vão poder estar ajudando ela, não vão poder estar fazendo nada por ela. Ele faz ela acreditar que ela não pode viver sozinha, ela com ela mesma. Você não vai arrumar um emprego, você não vai poder se sustentar, você não vai poder fazer uma faculdade, você depende de mim para estar existindo. E, infelizmente, elas acreditam nisso. É um pouco demorado, é um processo doloroso e demorado para elas entenderem o que elas estão passando, para elas procurarem ajuda, e até quando elas procuram ajuda, como a Janaína falou antes, não é fácil você saber que você está em um relacionamento abusivo. Não é fácil você saber que uma pessoa que você ama, trata você como, e não é fácil você se desprender dessas amarras, porque você já está acostumada com aquela vida. Então, qual é a vida sem aquilo? Como é a vida sem aquilo? A mudança em si já é algo que dá medo no ser humano. Imagina uma pessoa que todos os dias está sofrendo uma manipulação de acreditar que sem ele ela não vai ser nada. Então, sozinha, né, na verdade. Não é bem uma desculpa. Sozinha, exatamente. Não é bem uma desculpa. É mais uma manipulação que ela sofre e ela acredita realmente naquilo. Ela acredita que não pode viver sem ele. E é complicado até ela conseguir
sair daquilo dali e se reestruturar e construir a vida. Algumas mulheres conseguem se reconstruir muito mais rápido, têm muito mais força, mas outras, infelizmente, por diversos motivos, acabam sendo mais frágeis, mais vulneráveis, mais dependentes, né? Criam ali uma dependência no parceiro. Sabendo que o psicólogo, né, ele vai escutar essas mulheres, cada história é uma história, cada caso é um caso, não existe mulher que gosta de apanhar, a Brenda já deixou isso daí muito claro. Eu venho falando muito sobre isso, sobre essa erva daninha, que é toda essa cultura que é passada também de mãe para filhas, né? De mãe para as suas meninas, essa cultura onde a mulher ela é a costela de um homem, ela foi feita da costela de um homem, portanto ela sempre precisa estar submissa, essa mulher que muitas das vezes, além de trabalhar dentro de casa, ainda trabalha fora, ainda precisa dar conta de toda essa questão do lar, porque ela é cobrada o tempo inteiro, essa mulher é violentada de várias formas, e muitas das vezes elas são tiradas dos seus empregos pelos seus agressores e acabam ficando sem meios de subsistência, né? De se manter com seus filhos. Que eu acho que é a primeira coisa que eles fazem, que é tirar ela do emprego. Tirar a sua independência e tira com isso toda a sua dignidade, toda a sua autoestima, porque fragmentando essa autoestima, arrancando-lhes a autoestima, arrancam-lhe tudo, né? E o homem acaba sendo... A mulher entende que o homem é uma extensão dela, que ela não é uma pessoa, que ela só é alguém a partir de um outro alguém. Então isso é muito importante, isso é cultural, infelizmente. As mulheres vão passando isso, elas aprendem isso com suas mães e as filhas aprendem com as mães e vão repassando, e aí temos um cenário. Ixi, agora foi a Tati que caiu. Fala, então, Brenda. Eu ia complementar na fala da Tati e na minha fala. Chegando ao ato final, que é o feminicídio. O que eu ia complementar na fala da Tati e na minha fala é que até mulheres que às vezes juntam todas as forças para sair de casa e tentar tocar a vida fora daquele ambiente, muitas vezes o cara não aceita, então ele persegue ela, ele vai, se ela arruma um trabalho, ele vai ficar indo lá no trabalho dela, se ela arruma um outro local para morar, ele vai ficar indo. Conheço relatos de mulheres que saíram, conseguiram um emprego, conseguiram uma moradia, e o cara simplesmente invadiu a moradia e ficou lá, e eu não vou sair porque você é minha, você não pode simplesmente sair dessa forma, e o ciclo voltou novamente. E diversas vezes dessa mesma situação, saindo de casa, arrumando emprego e fugindo, e ele perseguindo, ameaçando de morte, se você arrumar outra pessoa, eu vou te matar. Então, assim, é um processo bem difícil mesmo, porque até quando consegue, alguns homens não facilitam, eles não deixam, né? Você saiu da minha casa, mas eu vou te perseguir, não vou deixar você sair disso, que é justamente para fragilizar e ela voltar, né, para dentro da relação que era anteriormente. Exato. Fabi? Fala, Fabi. Eu acho assim que um dos casos muito polêmicos que teve por esses dias, não sei se vocês acompanharam, foi da cantora Cassiane, cantora gospel, né? Que ela romantizou um fato de violência doméstica, orientando as mulheres que viessem orar, e aparecia uma mulher toda ferida, machucada, e sempre orando, aceitando aquelas agressões, onde eu, como cristã, eu entendo que a palavra adultério, ela não vem somente de prostituição. Adultério é tudo que se adultera. Se você pega um combustível e mistura um outro tipo de produto, é um adultério. A partir do momento que o seu parceiro te deu um tapa, te agrediu verbalmente e fez de outras formas, ele também adulterou. E a gente tem que acabar com essa ideia que só pode se divorciar no adultério quando existe uma relação fora do relacionamento, e não é verdade. Adultério é tudo que se adultera, é uma agressão,
é um tapa, é um xingamento, é tudo aquilo que te diminui, está te adulterando também. E o vídeo dela simplesmente romantizou tudo aquilo e passou uma imagem totalmente negativa para as nossas mulheres a continuarem orando e sendo agredidas, onde nós não devemos aceitar esse tipo de coisa, porque adultério não vem somente de relações extraconjugais, que nossos pastores, que as pessoas venham ter essa consciência da palavra adultério dentro do português. Adultério é tudo aquilo que inflige, tudo aquilo que machuca, tudo que transgride a lei. E um tapa, uma agressão verbal, tudo isso é um adultério. E nós possamos ter essa consciência também. Mas, assim, pegar bem a fala da Tati, que a Tati gosta bem de falar, que é bem o lance dela mesmo, nós aprendemos isso, né? E assim, em centros religiosos, eu falo assim, porque também não é só, no caso dela ali, eles ensinam a mulher a ser submissa ao homem, não é verdade? E é por isso que acontece, a gente fala muito do abuso marital, e a mulher, ela não consegue pedir ajuda porque ela se sente envergonhada daquilo ali. Como é que ela vai dizer dentro da igreja que aquilo ali está acontecendo? O que acontece? É que ela vai dizer que ela está orando de menos. Ela está passando por aquilo ali porque ela fez alguma coisa errada, ela está pagando, ela não... E isso acontece. E muitas das vezes ela não vai receber o apoio, vão mandar ela orar. Exatamente. Em vez de ser orientada a procurar a delegacia da mulher, eles vão orientar ela a orar. Então, tem que haver uma conscientização sobre a agressão contra a mulher, que não é orar, é procurar a delegacia. A igreja é adultério. Hoje, dentro da religião, tem que se falar... Porque você tem que aceitar e corrigir as coisas. Você não pode simplesmente acabar com um relacionamento só porque ele te bateu. Vocês têm que orar juntos e tentar fazer com que as coisas deem certo, sendo que essa mulher já vem sendo agredida diversas vezes, e havia aquele discurso, não, porque Deus não vai aceitar você se separar. E os casos são muito frequentes nas religiões. Gente, quando a religião ensina que essas mulheres devem ser obedientes, passivas e submissas, elas acabam contribuindo com essa produção e reprodução dessas diversas formas de violência, né, que acometem essas mulheres. Então, esses discursos religiosos, esses textos sagrados e essas interpretações e essas práticas de exclusão e discriminação totalmente sexista da igreja em relação às mulheres colaboram muito para a manutenção dessa violência. Então, assim, é a partir dessas interpretações desses teólogos que não estão preparados, né, para interpretar esse livro, né, para interpretar tudo que está escrito ali, essa propagação de toda essa questão, faz com que essas mulheres continuem nessas relações. Você vê que ela, no clipe, ela disse que mudou o clipe, mas na verdade o clipe não foi mudado. O clipe continuou a mesma coisa, porque na verdade, um pensamento religioso, um pensamento patriarcal de há 2.500 anos atrás, é exatamente tudo igual, mas ao final ela pôs um 180. Simplesmente essa foi a mudança que eu vi nesse clipe. Ou seja, nós concordamos com tudo isso, com o poder mágico, com o poder divino, que a partir de algo sobrenatural eu vá mudar, esta pessoa vai ser mudada, vai mudar. Mas nós temos outras questões, que são questões que está muito intrínseca, que são questões de personalidade, de cunho de personalidade, de caráter, cultural, ambiental, como se deu toda essa questão, como esse homem interpretou, como que foi a vida, como que lhes ensinaram, que não existe passe de mágica, não existe varinha de condão, né? A fé não tem, na verdade. A fé não se aplica em saúde da mulher, a fé não se aplica nesses casos, porque a fé é algo que não se explica, a fé é algo na qual a gente não vai abordar, porque é algo muito subjetivo, é uma crença, mas a gente vai falar aqui da saúde da mulher.
A gente vai falar das agressões e de como é propagado sutilmente, de como é velado dentro dessas instituições, não só evangélica, tá? Frisando muito bem, mas outras religiões também, onde seus líderes têm essa cultura, esse pensamento, e propagam e condicionam essas mulheres. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Pode fazer. Que o Júnior fez. Quando o marido violenta a mulher e ela tem medo de denunciar, qual o procedimento? Outra pessoa pode denunciar? Eu acho errado o ditado que se diz: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pode estar denunciando, sim. Pode e deve estar fazendo essa denúncia. Quando você ouve, tem essa escuta, né? E quando é uma violência física, você pode estar denunciando no 190, inclusive. Eu acho que a Tati sabe falar mais sobre essa questão aí do 180. Do 180 e o 190, Tati. E o 190. Na verdade... A diferença deles dois. Oi? Voltou? Travou. Então, o meu gente... não tá travado, não. O dela tá travado. O dela... Voltou? Voltou. Na verdade, se você estiver presenciando uma questão de uma violência física, você precisa acionar 190. Você precisa acionar o 190 para que, né, para poder socorrer aquela pessoa, né? O 190 vai até o local. Não, gente, não precisa filmar, não. Você pode fazer a denúncia. Você não precisa filmar. A partir da denúncia, eles vão investigar o caso direitinho, não precisa ter fotos e imagens sobre a situação. Oi, gente. O agressor até mesmo para afastar o agressor. 180 é um local de denúncia, é onde você vai denunciar. Não precisa ser a vítima, pode ser o vizinho, pode ser o parente, pode ser qualquer pessoa que tenha presenciado um ato de violência. Quando há uma urgência, uma emergência, se você estiver presenciando uma agressão física, ligue para 190. Mas para a gente registrar essa denúncia é 180. Você denuncia no 180, eles encaminham essa denúncia para a delegacia da mulher, e a delegacia da mulher, ela entra em contato com a vítima e dá-se todo o procedimento a partir daí. É assim que funciona. Então, se você estiver frente a uma agressão, não hesite em chamar a polícia, não hesite em chamar 190, porque o 180, ele só é um órgão, ele foi feito para denunciar, ele pode até te ajudar naquele momento, na verdade, né? Encaminhar, fazer uma chamada para a delegacia, fazer um chamado, mas na verdade ele só acata essa denúncia e transfere o órgão para a delegacia da mulher. É assim que funciona. Só para deixar um adendo, como a Tati fala, o 180 ele registra e acode diversas denúncias, violência doméstica, assédio, feminicídio, importunação sexual, tráfico de mulheres, cárcere privado, homicídio, violência institucional, violência moral. E assim, então você pode ligar para o 180. Abuso ao idoso. O abuso ao idoso, trabalho escravo. E aí eles vão fazer os segmentos que é devido de acordo com cada denúncia. Agora, o 190, que é para a polícia, você pode ligar sim. Você liga, olha, está acontecendo isso, eu estou escutando isso, até mesmo porque você não sabe o que a vítima está passando ali, o que está acontecendo, que a gente escuta mais ou menos, ou tem gente até que consegue escutar, para poder ajudar essa vítima, né, essa mulher que está sofrendo esse tipo de violência. Então, assim, é importante a gente diferenciar esses dois. O que mais? No 180, o que mais? Acho que é isso, né? Uma coisa... Voltou para mim essa mesma pergunta. Voltou para mim a mesma pergunta aqui de novo na tela, sobre precisar filmar, a gente já respondeu.
Não, não precisa filmar, gente. E a violência doméstica, ela se abrange somente a mulheres ou também a filhos que são agredidos por ser homossexuais? Ela abrange tudo isso somente a mulher, ou ela... Não, a violência doméstica, ela abrange todo mundo. Até Ela mesmo os filhos, se os pais os vierem agredir por filhos, uma os opção pais, sexual. exatamente. Ela vai abranger. O que acontece ali, a Tati estava falando muito da lei da Maria da Penha, são os procedimentos que vão ser. Tudo tem que ter a partir da escuta para saber o que vai acontecer, como é que vai ser conduzido esse caso, né, essa denúncia. Então, assim, ele vai ter que sentar, vai ter que falar o que está acontecendo para poder essas investigações tomarem um rumo correto daquilo ali. Mas a violência doméstica, a violência familiar, ela vai com os filhos, ela vai, né, com os descendentes, com os pais, todo mundo que está ali, ele pode sofrer essa violência doméstica e familiar, entendeu? Uma coisa que a gente gosta de falar muito... Pode acontecer também a situação, acontecer também a violência não só entre pais e filhos, mas também invertido, né? Quando a mulher é a violenta da situação. Isso aí não envolve somente mulher bater em homem, mas também casais homossexuais, né? Porque a mulher pode ser companheira também. Existe essa violência. E quando a mulher agride o homem? Também pode denunciar. Também pode, na Lei Maria da Penha. Sim. A lei também abrange o homem que sofre violência doméstica. Sim. Isso pode acontecer também. A incidência é menor, mas pode, assim, acontecer. A gente gosta de dizer muito... a gente fala muito que a gente tem que denunciar, que a gente tem que falar. Nós temos órgãos que é o 180, que ele funciona, gente, ele realmente funciona. A gente fala também que agora eles, aqui no Rio de Janeiro, acho que São Paulo, algumas cidades grandes, você tem que olhar, tem um dispositivo que você pode baixar pelo aplicativo lá, que é linha direta. A polícia está usando agora, ele é um aplicativo que você baixa no seu telefone, você tem uma rede de apoio, você bota lá 2 ou 3 nomes das pessoas da sua rede de apoio de confiança, e quando a mulher está em perigo iminente, ela aperta um botão nesse aplicativo, esse aplicativo ele manda uma mensagem para a polícia, né, 190, e manda uma mensagem para a rede de apoio que ela cadastrou. E aí depois ele fecha o aplicativo para que o agressor não veja que ela pediu ajuda. Então isso é muito importante, a gente gosta muito de divulgar. Eu achei isso muito interessante e eu acho que é de uma utilidade pública, né, para todo mundo saber, é gratuito, né, eu acho bem legal quem puder e tiver oportunidade de divulgar isso. Que mais que a gente está falando? Também, pessoal, só um adendo aí no da Janaína, quem está aqui no Facebook, que usa muito o Facebook, ele também criou uma situação para a gente estar aí denunciando. Se você chacoalhar o seu celular com muita força, com o Facebook aberto, ele vai te perguntar o que está acontecendo e aí você pode estar fazendo um pedido de socorro. É verdade, eu já fiz isso. Meus amores, curtam a página Faces da Violência. Nós queremos aqui agradecer a Fabi, nós somos fã do seu trabalho. Fabi, é em frente que se olha. A política precisa de mulheres como você, mulheres fortes, guerreiras, sororidade sempre. Estamos juntas nessa luta. Você não está sozinha, você tem uma rede de mulheres que estão juntas com você. Continue esse trabalho, dê continuidade, curtam a página Faces da Violência. Nós precisamos que essa página cresça para chegar até outras 1000 mulheres, né, que podem estar passando neste momento por essas violências. Nós estamos com esse projeto, nós estamos nos formando por agora,
Nós somos formandas em psicologia, né? A gente falou lá no começo. Existe um grupo sigiloso dentro da página Faces da Violência. Vamos ter a vivência. Que dia, Jana? Esqueci. Dia 25. A nossa... Sábado. No sábado, a gente vai deixar o link lá na página, lá na bio da página. Sim. A gente vai botar lá para 6 horas. Isso, e teremos também uma live falando sobre assédio e abuso, tá? Com formando em Direito, professor de matemática, Anderson Moreira. Ixi, congelou. Tá bom. Congelou a imagem. Congelou a imagem. Mas a nossa página é bem informativa, então é bom para seguir lá, que a gente está sempre compartilhando informações, falando coisas novas da lei, tudo que voltado pra vou estar compartilhando também na minha página, para que as meninas possam estar seguindo. Tá ótimo. Gente, muito obrigada. Nossa participação termina aqui. Muito obrigada, Fabi. Obrigada, meninas. Obrigada, Janaína. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Brenda, pela colaboração e pela participação. As meninas agradecem. Foi de muita utilidade para todas as meninas. Muito importante mesmo tudo que foi falado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Estamos juntas. Beijão. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Brigadão. Tchau. Tchau. Tchau.